Bom, pessoal, continuando aqui o nosso curso, nós estamos falando de partes e procuradores, e agora nós estamos falando de partes, né? E lembrando que partes elas constituem um dos elementos da ação, ao lado da causa de pedir e do pedido. E agora eu quero introduzir aqui um tema que vocês também já estudam em direito processual civil, e também já devem ter visto em teoria geral do processo, que é o tema da pluralidade das partes. Quando nós falamos de partes, nós estamos falando de duas posições dentro do processo, a de autor, a de réu, demandante, demandado, requerente, requerido, né? O polo ativo e o polo passivo, mas essa posição ativa e passiva no processo, ela pode ser ocupada por mais de uma pessoa. Então nós temos aí uma pluralidade subjetiva ou uma pluralidade é, ativa ou pluralidade passiva, pluralidade de partes no processo. E aí nós vamos ter essa situação reconhecida no caso da CLT, no artigo 842. Vamos dar uma olhadinha no que está escrito nesse artigo 842. Veja só, sendo várias as reclamações e havendo identidade de matéria, poderão ser acumuladas num só processo, se se tratar de empregados de mesma empresa ou estabelecimento. Então, veja, a possibilidade de cumulação subjetiva, né, de pluralidade ativa, ela está prevista no artigo 842. E aqui nós já vamos ter na figura de um litisconsórcio, que é a pluralidade, né, definida, facultativa, quer dizer, imagine aí 2, 3, 4 trabalhadores que são empregados de uma mesma empresa, que foram dispensados na mesma época, que têm as mesmas queixas, reclamações a respeito do seu contrato de trabalho. Essas 3, 4 pessoas trabalhavam no mesmo setor e ambas trabalhavam em regime de hora extraordinária. Todas elas deixavam de ter respeitado o período de jornada, de descanso, perdão, de descanso intrajornada, que é para refeição e descanso. Então, nós vamos perceber elementos fáticos comuns, né? Mesmo empregador, contemporaneidade. Então, é justificável, é possível que essas reclamações elas sejam plurimas, elas ocorram, né, numa acumulação subjetiva. É necessário que seja assim? É obrigatório esse litisconsórcio? Não, mas ele é facultativo, né? Agora a gente vai encontrar uma outra situação, que é a do artigo 611-A. 611-A. E esse artigo 611 ele foi alterado, né, na reforma trabalhista. Na verdade, esse artigo foi criado, né? E aí nós temos lá o parágrafo 5º. Os sindicatos subscritores da convenção coletiva, do acordo coletivo de trabalho, deverão participar como litisconsortes necessários em ação individual coletiva que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos. Aqui a gente vai ter uma outra situação. Se eu, autor de uma ação reclamante, estiver discutindo, né, a validade ou requerendo a nulidade de uma cláusula de uma convenção coletiva, a parte contrária ela será uma empresa, porque ela será o meu empregador, porque ela será a parte afetada, né, no plano material por essa nulidade. Mas o sindicato também. E aí o sindicato que subscreveu essa convenção ou esse acordo coletivo de trabalho, ele se torna o litisconsorte necessário, né? Então, o artigo 611-A, parágrafo 5º, nos dá um bom exemplo de litisconsórcio necessário. O artigo 842, ele vai nos dar a possibilidade de consórcios facultativos. E o litisconsórcio facultativo. E o litisconsórcio pode ser inicial ou ulterior, que diz respeito ao momento de sua formação. Quando eu ajuizo a ação em face de dois réus, pense numa reclamação em que o objetivo da reclamação é a responsabilidade subsidiária do tomador do serviço, sendo o empregado um terceiro, né? Empregado de uma empresa de mão de obra
temporária ou empregado de uma empresa de terceirização de serviço, a ação será ajuizada em face de dois reclamados, o empregador em si, prestador de serviço, e o tomador. Mas também pode haver um litisconsórcio ulterior. Imagine que houve formação de grupo econômico posterior ao ajuizamento da ação. E aí você tem uma sucessão de empregadores, né, em razão de mudanças no quadro societário da empresa ou mudanças na natureza da organização. Então, são situações posteriores, supervenientes ao ajuizamento da ação. E aí você pode, então, envolver mais de um empregador no polo passivo num litisconsórcio chamado litisconsórcio ulterior. O que é importante no caso processual trabalhista? No caso do direito processual civil, se você tem litisconsórcio, né, com partes representadas por diferentes advogados, isso gera o benefício da duplicidade do prazo. Os prazos eles correm em dobro. No entanto, né, o artigo 229 do Código de Processo Civil ele não se aplica no processo trabalhista. A orientação jurisprudencial 310 vai exatamente nos dizer o contrário, não se aplica o prazo em dobro para litisconsortes com procuradores distintos. Muito bem. Vamos agora avançar nesse estudo e vamos entender o que significa ser parte e o que significa capacidade de ser parte e o que significa capacidade processual. Veja, todo ser humano, como está aqui, todo ser humano tem capacidade de ser parte independentemente de sua idade. Então, uma ação cujo titular do direito violado é uma criança de 4 anos de idade. Quem será o autor da ação? Vamos pensar em direito de família, em alimentos. Será a criança. Agora, essa criança, ela pode tomar a decisão sozinha de ingressar em juízo? Ela tem capacidade civil para sozinha exercer os atos da vida civil, inclusive os de reclamar, de postular os seus direitos, as suas pretensões? Não. Então, veja, ela tem a capacidade de ser parte, mas ela não tem a capacidade processual, né? Ela precisará ser representada pelo seu representante legal, que no caso será o pai, a mãe, né? Ou então um tutor, né? E aí, então, nós devemos entender que a capacidade de ser parte é uma capacidade ampla de que todos têm, mas capacidade processual, capacidade de estar em juízo, é somente otorgada pelo direito positivo às pessoas que possuem a capacidade civil. De modo que os civilmente incapazes, eles podem ser parte, mas eles sempre vão depender da assistência ou da representação do pai, da mãe, dos pais, do tutor, do curador, para que eles possam, então, exercer os seus direitos processuais em juízo. Eu também faço a leitura do artigo 402. Vamos a ele. 402. No artigo 402, estou fazendo aqui, estou com uma CLT muito grande, eu preciso pegar uma CLT menor, que tenha mais facilidade aqui para eu manusear. Considera-se menor, para efeitos dessa consolidação, o trabalhador de 14 até 18 anos. Então, veja, a gente deve entender esse artigo não do ponto de vista processual. Eu estou fazendo aqui o exemplo pela exclusão. O artigo 402 nos dá um conceito de minoridade, né, para fins de compreensão da proibição ou permissão do contrato de trabalho. Então, os contratos de trabalho não podem, né, ser realizados por menores. Menores não podem trabalhar, isso é uma proibição. Que menor é esse? Aquele que tem menos de 14 anos. Porque se ele tiver mais de 14 anos, ele pode trabalhar na modalidade de aprendiz. E se ele tiver mais de 16 anos, ele pode trabalhar na modalidade do contrato de trabalho, conhecido ordinariamente, desde que com assistência do pai ou da mãe. E aqui nós estamos falando de uma capacidade processual. E a capacidade processual, então, ela segue as regras da capacidade civil e não as regras da capacidade laborativa do artigo 402. Então, veja, vamos entender como que uma escada, como que um nível. Existe a capacidade de ser parte, existe a capacidade processual e existe a capacidade, e existe a capacidade postulatória. É a capacidade de postular em juízo. Ou seja, vamos imaginar uma criança, né?
A criança de 5 anos, ela que depende da mãe e do pai que a represente para ingressar em juízo. E essa mãe e esse pai vão precisar contratar um advogado para representar a criança em juízo. Percebam que nós estamos falando de 3 níveis. Nós estamos falando do direito que a criança tem de ir a juízo. Essa é a capacidade de ser parte. Nós estamos falando desse exercício do direito da criança mediante representação da mãe. É a mãe quem vai ao escritório, né? Outorga-se uma escritura pública como uma procuração para que, então, um profissional exerça o direito processual da mãe e represente a mãe em juízo, porque as partes não podem demandar, litigar em juízo sem a representação de um advogado. Então, veja, nós estamos falando de uma outra capacidade. Já não é a capacidade processual de ser o titular da ação, de ser o polo ativo da ação, da relação jurídica processual. Nós estamos falando de exercer essa ação na pessoa, né, através de um advogado. E aí nós estamos falando de capacidade postulatória. No processo civil, a capacidade postulatória ela é, né, exclusiva de advogados. No entanto, no processo do trabalho, nós temos uma outra regra que já foi vista no estudo dos princípios. A capacidade postulatória, ou jus postulandi, ou a capacidade de postular o juízo, é da parte independente de advogado. É a capacidade, então, conferida por lei às partes como sujeitos da relação de emprego para postularem diretamente em juízo, sem necessidade de serem representadas por advogado. Então, essa é uma especificidade do processo do trabalho que já foi estudada, porque esse é um dos princípios específicos da área processual trabalhista. Muito bem. Agora vamos falar de representação e assistência. Já falamos de representação e assistência, né, no direito civil, quando nós falamos a respeito do Instituto da Incapacidade Civil. E aí existe aquela figura dos relativamente incapazes, dos absolutamente incapazes, que são representados, né, os absolutamente representados, os relativamente assistidos. Agora vamos falar de outras formas de representação e assistência que ocorrem no âmbito do processo trabalhista. Eu vou parar mais uma vez porque já deu 12 minutos e aí eu prossigo no próximo vídeo.